Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda temporada do Fora de Sala. Sim, é verdade, nós voltamos para trazer mais para você sobre cultura, teologia e sociedade. Você já estava com saudade? Bom, muito bem. Você não estava com saudade? Parabéns para você também. Nós estamos aqui para trazer mais teologia, mais cultura e mais amor para sua vida. Porque nós precisamos de amor, não é, A gente? gente precisa falar de amor. Nós precisamos falar de Exatamente. amor, não é Afinal, verdade? o amor sempre vence, né? Claro, Isso aí. o amor é sempre uma Aí, maravilha. love wins. Falando em amor, eu Love tenho aqui story. ao meu lado o flautista da Zona Norte, ele, aquele que encanta os corações com sua flauta, Pedro Vercelino. Seja bem-vindo à segunda temporada do Fora de Obrigado, Sala. Dum. Eu tava guardando no meu coração esse momento que a Nossa, gente pudesse voltar. Que privilégio. É um privilégio pra mim estar de volta. Nós temos aqui também ele, o famoso filósofo do Visconde de Sabugosa, e você jamais saberá o motivo disso. Ele que é capaz de encontrar Nietzsche em Monteiro Lobato. Pra dizer Ju- que a boneca não é burra, ela só é niilista. É niilista. A gente precisa fazer um quadro das conversas em off do Fora de Sala. Então, seria genial. Joel Melhor não. Neto, meu amigo, que alegria dividir a mesa com você. Obrigado, Du. Foi as férias mais longas que eu já tive na minha vida de alguma coisa. Pois é. Ao meu lado direito, eu tenho a alegria de receber o nosso mais instagramável membro do Fora de Sala, Felipe Santos. Que privilégio. 395 seguidores e contando. Nunca postei nada, hein? Eu tenho aqui o privilégio de receber ele, que é a nossa voz da sabedoria, o nosso controle em direção ao caos, quase o ombudsman do Fora de Sala. Setor controladoria. Setor controladoria. Lucas Sabatier. Poxa, eu tava com saudade de vocês. É Pois uma, é. uma alegria poder retomar as atividades. Essas conversas vão fazendo falta, né, gente? Muito, muito. Falamos É você diretamente. que foi embora, não Pois fomos é, nós. Não, nem vem, não. Falamos aqui diretamente da Angélica Atibaia. E eu Uau. não posso esquecer de cumprimentar ele, o nosso integrante mais amado. Aquele que faz isso tudo acontecer. Aquele que nunca aparece, mas que sempre aparece. O apêndice do nosso podcast. Renan Simas. Obrigado, Renan. Ele que é o nosso Sombra. apoio. Queridos, nós estamos aqui começando mais uma temporada do Fora de Sala. Foi muito bom descansar, mas a gente também estava sentindo falta de vocês, de poder estender e compartilhar as nossas conversas com mais pessoas. A gente dá risada, mas a gente é sério, né? Muito, E esse muito. programa tem sido bênção na vida de muitas pessoas e a nossa expectativa é que essa temporada também seja uma temporada de crescimento, uma temporada de aprendizado para você e uma temporada também participativa. Nós, no decorrer da temporada, se Deus assim permitir, teremos novidades, teremos interação, queremos iniciar algumas coisas junto com você. Então, fique atento aí nas nossas redes sociais. Compartilha esse podcast com seus inimigos, com os amigos também. Enfim, compartilha com a sogra, com o amigo, com o papagaio, com todo mundo, tá bom? Porque tenho certeza que esse será um tempo de crescimento para todos nós. E eu queria dizer pra você, eu não compartilhei isso com vocês, mas no último sábado eu recebi alguns adolescentes aqui na igreja, para um programa que a gente faz sábado aqui às vezes. E era um grupo de adolescentes não cristãos, e eles estavam assim, com um monte de perguntas pós-culto. E eu falei pra eles assim, segue o nosso podcast Fora de Sala. E essa semana eles já me mandaram mensagem, eu falei assim, cara, lá tem as respostas de todas as perguntas que eu queria te fazer, e eu não sabia Todas. por onde começar. Eles estão, tipo assim, super empolgados assistindo, e eles não são cristãos. Que legal. Então eu queria até dizer aí que eu lembro que tem um episódio, que eu não lembro qual é, eu preciso lembrar, que o Felipe faz um apelo evangelístico no final de um episódio, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa visão Lembro, do que é o eu lembro. podcast, né? Com certeza. Aliás, Lucas, explica pra gente, relembrando um pouco mais, acho que é importante nesse nosso primeiro programa, o porquê que nós estamos aqui e como é que o Fora de Sala surgiu. Bom, a gente surgiu de conversas fora de sala, quando nós nos reuníamos para almoçar ou para tomar um sorvete, alguma coisa. E a gente saía das conversas com a sensação de... Poxa, eu poderia ter gravado essa conversa porque ela poderia me ser útil em outro momento, né? Uhum. Conversas encorajadoras, conversas edificantes e que a gente de alguma maneira falou, poxa, vamos estender isso para outras pessoas, talvez para os nossos alunos, para os nossos amigos, familiares. E aí então a gente decidiu sentar numa mesa com microfones e com o Renan para nos ajudar, para de alguma maneira discutir Bíblia, teologia, mas fazer isso de maneira contextualizada na nossa sociedade, no nosso tempo, com as lutas que de fato a gente enfrenta no dia a dia. Então a gente existe para isso, para
de maneira informal, Uhum. descontraída, com muita brincadeira e piada, mas com muita verdade, né? E olhando sempre para a Escritura, informar, responder às perguntas que a vida nos propõe no dia a dia. É isso aí. E indiretamente tinha como objetivo também levar o Felipe para um rolê social. Sim. Ah, verdade. Antes que ele lesse todos os livros e não sobrasse mais nada para ele ler no Verdade. mundo, né? É verdade. Eu acho que o pessoal vai ficar muito surpreso de saber que fora de sala é a única atividade social que eu tenho na vida. Não, Não é. você joga videogame. Você Você joga joga videogame. videogame, é verdade. É e você verdade. caminha Mas você no não lago. joga online, na verdade. Eu vi Não, os mas caminhos no lago, você vê o mano. nível de sociabilidade do Felipe. Eu chamei ele pra gente jogar online esses dias. É. Falei, olha, me passa o seu login. Faz 3 meses que ele não me responde passando o achar ele. Você Falei, pediu? vamos jogar. Olha lá. lá, Você lá, vê lá, o lá. nível. Você mandou mensagem no Instagram para ele. Exatamente. Não Já pode. era, Não, mas né? vamos focar Já no que era. é bom. Ele evoluiu muito Muito. nesse último ano. Obrigado, obrigado. Mas sabe o que é interessante? Que a pauta de hoje surge e conecta exatamente com a nossa última pauta da temporada passada, que era sobre o inferno. Depois que a gente fez aquele programa sobre o inferno, uma pessoa da nossa igreja nos procurou e falou, olha, muito legal o que vocês falaram, foi muito interessante, eu aprendi muito sobre o inferno. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Ela comentava. Há quanto tempo que a gente não fala mais sobre o céu nas igrejas? Isso aí. A gente não ensina mais sobre o céu, A volta as de pessoas Cristo. não pregam mais sobre a volta de Cristo, Uhum. sobre essa nossa esperança que nós temos uma nova Uhum. vida. E isso vai diretamente com dois problemas que a gente tem relacionado a esse assunto. Um dos meus alunos me perguntava, professor, o céu, a gente vai para o céu, mas professor, lá é muito chato. Pô, eu não Uhum. quero ficar lá o tempo inteiro tocando arpinha, ficar em cima de uma nuvem. O céu parece uma visão, para muitos, de uma visão muito chata, monótona, né? Por outro lado, a vida parece talvez tão interessante, ou nós temos tantos atrativos aqui na Terra, Uhum. ao menos aos nossos olhos, que de alguma maneira as nossas preocupações terrenas parecem mais importantes do que uma vida futura. Mas a gente esquece que a palavra de Deus descreve para a gente um futuro glorioso no céu. Todas as vezes que as escrituras se referem a essa nossa vida, às vezes utilizando uma linguagem que escapa da nossa compreensão, de uma realidade que é muito maior de tudo que aquilo que a gente sonhou, imaginou e os nossos olhos viram, usando uma linguagem paulina, né? Mas quando a gente fala dessa nova vida, como será esse lugar? O que nós faremos lá? Nós teremos relacionamentos? O que significa o corpo transformado? É por isso que nesse episódio nós vamos explorar um pouco mais sobre a visão bíblica sobre o céu, sobre a nova criação e a eternidade com Deus. Joel, você acha que muito dessa ausência das pregações, das mensagens sobre o céu, tem a ver com essa ideia de que a vida terrena se tornou importante demais? Ou que os nossos problemas talvez se resumam aqui e tudo bem que vai ter uma vida lá fora, né? Mas e agora, né? Como diria o Gilberto Gil, não, tudo bem, Deus prometeu uma terra lá pra gente, mas agora a gente tem que viver aqui, né? Dá conta de agora. Tem né? que dar conta de agora. Sabe que o agora, você acha que o agora tomou o lugar da esperança do futuro? Eu acho que existem 3 elementos que nos levam para longe desse diálogo sobre o céu. E você já basicamente falou deles aí. O primeiro é esse. Nós fizemos o céu na terra. A cultura consumista, a cultura do conforto, a cultura essa ideia humanista de viver para nós e tendo o homem como medida, trouxe o céu para a terra, né? Um segundo elemento que eu enxergo é que a ideia do céu está ligada à ideia da morte. Então, falar do céu significa romper a barreira da morte. Então, você chegar hoje para uma criancinha e falar, você quer ir para o céu? Ela fala, não, tio, não quero morrer. né? Porque a morte é um inimigo, um algoz violento, né? E para aqueles que não enxergam a esperança como deveriam enxergar, a passagem pela morte não é algo bom. Então, o céu, como resultado disso, não fica bom também. Eu acho que o terceiro e último elemento que eu acho que nos distancia dessa conversa mais presente do céu é exatamente essa que você falou, de que a gente, eu acho que por uma herança um tanto quanto espírita, a gente trata o céu como esse lugar etéreo. A Deus é um senhor barbudo, bonachão, sentado numa nuvem, e a gente um monte de anjinho, Gasparzinho, camarada, né? Andando por ali numa eternidade interminável e muito chata. E monótona. Monótona. E o céu, a nova Jerusalém, o lugar onde o Senhor Jesus vai reinar e nós com ele reinaremos, não é isso, né? O profeta Isaías diz que no céu
não existirá espada, foice, ele fala, né? Mas existirá arado. Ele está dizendo que, me parece que nesse novo e perfeito lugar totalmente restaurado por Deus, para o governo do filho dele, o céu não vai haver violência, guerra, dor, morte. Nós estaremos totalmente regenerados e restaurados. Mas vai haver trabalho, né? Vai haver atividade. Nós vamos reinar com Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em um mundo, num Éden potencializado, numa nova realidade 2.0 turbinada, um farol de milha, teto solar. É um Éden ainda melhor. Agora eu sei que esse assunto ele é mais profundo e a gente vai desenvolver ele ao longo da nossa conversa aqui. Sim. A Bíblia fala muito, ou dá pra gente alguns vislumbres em alguns momentos de como será essa vida pós-experiência terrena, né? De todas as passagens bíblicas que a gente se lembra, que falam sobre essa nova realidade, qual que vem à mente de vocês, assim, de maneira mais clara, de maneira mais assombrosa, talvez, ou de maneira mais esperançosa? Felipe? Apocalipse 21 e 22, a visão da Nova Jerusalém, e como o Joel falou, né, o Éden 2.0, o problema que nós fomos educados a olhar para o céu como esse local, né, que o Joel descreveu, nas nuvens, esse local etéreo, onde a gente vai ficar tocando harpa. Eu não sei como que dá para segurar a harpa. Assim, caiu a harpa. Eu já não tenho como. Amarrado na nuvem. É difícil, né? Sentar numa nuvem, né? A gente é feito Isso de é vapor. Dragon Ball, né? Não é o céu. Por aí, né? É muito imaginário, né? É, Viajar muito de nuvem, coisa do imaginário. Dragon Ball. Sim. Mas o céu, né, Apocalipse 21 e 22 é a descrição do céu por excelência. Quando nós falamos céu, pensa em sinônimo de eternidade. Né? Existem dois momentos. Existe o momento quando uma pessoa morre nesse tempo, o corpo se separa do espírito e essa pessoa, se ela conhece o Senhor, ela vai à presença do Senhor. Ela está na presença do Senhor. Esse seria o céu, o que nós chamamos de céu. Dá para chamar de tempo intermediário. Isso. Na Exatamente. Na escatologia chamamos de espaço Sim, intermediário. Exatamente. O Paulo fala Não é lá o em que 2 Jesus chama, que Jesus chama de o seio de Abraão, quando na Isso, o parábola seio de do- Abraão. O Paulo fala do lá em rico do 2 Lázaro. Coríntios que ele conhece um homem, que ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, uma referência a ele mesmo, foi ao céu, ao terceiro céu. Então, dentro da Bíblia, dentro da teologia do Antigo e do Novo Testamento, se forma essa ideia de que existem três realidades, níveis da realidade Dimensões. espiritual, 3 dimensões espirituais, ou 3 dimensões do céu. A primeira, céu como firmamento, é esse que está em cima de nós, né? Cosmo. É o cosmo. A segunda é o céu, é o mundo espiritual onde estão os anjos e os demônios. E a terceira seria o trono de Deus. Aquilo que a gente vê lá em Apocalipse 4 e 5, João visita o terceiro céu. Paulo visitou o terceiro céu. Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, segundo ele fala. E Mas esse terceiro céu nos evangelhos é sinônimo da autoridade de Deus, né? Quando Isso. Mateus fala do reino dos céus, ou seja, é o reino do qual a autoridade de Deus emana, né? Isso, Usa mas é um lugar que nós não temos acesso a ele vivendo no corpo. Quando o Apocalipse 21 e 22 vai falar de uma outra realidade, que é esse universo restaurado. Tá? Esse universo restaurado. Obviamente, há pessoas que vão dizer que esse universo será destruído e um novo será criado. Eu não sou dessa visão, porque eu acho que Deus não tem plano B. Eu acho que a Bíblia traz muitos elementos para mostrar para a gente que não é assim. E há aquela visão que eu entendo mais bíblica, que esse universo o pecado será totalmente varrido dele pelo fogo, e ele então voltará a ser aquele mundo Será do Éden. restaurado, que a agenda de Deus é restauração. Exatamente. Então, tanto que quando nós tratamos daqueles aspectos de criação, queda, redenção, tem gente que fala consumação, tem gente que fala restauração. Restauração. Eu Redenção. acredito em restauração. Redenção consumação dessa era, tudo bem, mas acho que restauração do universo, enfim. Mas para quem quer que esteja... nova criação, né? Isso, Quem isso, quer que nova esteja criação, ouvindo, nomenclatura quem que está eu ouvindo a gente, quer seja restauração, quer seja criação, nós estamos falando de um novo lugar. Isso, um novo lugar. É esse mundo que um nós novo vivemos. momento, Um novo É. momento. Esse mundo que nós vivemos, esse universo onde nós Isso, habitamos. não é nem um novo lugar, é o mesmo lugar restaurado. Exatamente, ele restaurado, e aqui habitaremos pela eternidade. A questão é, o que faremos na eternidade? Isso é uma outra pergunta, fica mais à frente. Mas, a princípio,
essa eternidade será um lugar material. Nós somos seres criados para habitar em um ambiente material. Uma última ilustração. Imagina se você pega um pote com geleia, né? Se a forma que a geleia tem dentro do pote é a forma do pote, Uhum. certo? Se o pote quebra, a geleia se esparrama toda no chão. Se você comparar um ser humano com um anjo, o ser humano é a geleia dentro do pote. Ele tem a forma do pote. O pote é o corpo e a geleia é a nossa essência espiritual, nosso espírito, né? O anjo, ele é diferente. O anjo, ele só é a geleia. Por isso que ele fica, vamos brincar assim, ele fica mudando de forma. Os anjos, eles são criados para habitar fora do mundo material. Os seres humanos são criados necessariamente para habitar o mundo material. Quando o meu pote se quebra, a minha geleia não pode ficar nesse mundo. Ou seja, quando o meu corpo se vai, o meu espírito não pode habitar nesse mundo. Ele precisa ir para algum lugar fora desse mundo. Então, temporariamente, ele vai para a presença de Deus ou temporariamente ele vai para o inferno. Futuramente, quando eu for ressuscitado em Cristo Jesus, no caso, eu sendo salvo, onde eu fico enquanto eu não sou ressuscitado? Eu fico diante de Deus, nesse lugar etéreo. Mas quando o Senhor me ressuscitar, eu volto a ter o meu corpo, porque o meu corpo ele é fundamental para a minha habitação na nova terra. E a geleia volta para lá. E a geleia é isso, se une. Os dois elementos se unem. Então, eu sou criado para habitar na matéria. O mundo material nós não temos como descrever, pensar. Paulo diz, citando Isaías, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando você faz uma análise de Apocalipse 21 e 22, é uma coisa tão absurda, tão surreal, tão assim elevada. Escapa de nós. Escapa da nossa compreensão. Mas você percebe que ali é um mundo. A Nova Jerusalém ao mesmo tempo que ela é um novo planeta, ela é um novo universo e ela é uma nova cidade. Amém. Antes do Lucas e do Pedro falar, primeiro eu queria dizer que, enquanto ele falava, me veio muitas referências do Caça-Fantasma. Nossa, geleia. Obrigado, já. Ghostbusters. Fiquei pensando no geleia. E também eles puxando o fantasma pelo Eu lembrava daquele filme assustador da bolha, lembra? Que passava no bueiro e saía nas casas. Eu ficava pensando no geleia. Pensei no geleia. Agora, é importante a gente tomar cuidado com todos. São muitos termos que vão ser definidos, né? Mas o céu, embora quem nos ouve tem muita curiosidade, como nós também, e a Bíblia revela o que é necessário ser revelado. E a gente sabe o que é necessário e suficiente para saber, mas a gente não sabe tudo. Eu costumo dizer que o céu, na Bíblia, é tipo uma janelinha que Deus abre, e quando a gente mete a cabeça para olhar, a gente já fecha. Ele já fecha. E a gente vai definindo os termos e eles nos escapam mesmo. Por exemplo, quando o Felipe fala que nós somos feitos para viver corporeamente. Uma matéria. E aí nós pensamos nesse estado intermediário, onde a matéria não está mais momentaneamente, de forma intermediária. Se a gente afirma que o corpo, nós somos feitos para a matéria, como nós vivemos nesse estado intermediário sem a matéria? Nós não sabemos. Inclusive, por não sabermos, existem muitas teorias teológicas, até do sono da alma, de que esse estado que nós cremos intermediário, ele nem é como nós, historicamente, no nosso imaginário teológico, o concebemos. Né? Então, eu não estou fechando nenhuma resposta, só abrindo mesmo, mas para dizer, não é uma coisa tão fácil de se descrever e determinar. Porque quando a gente mete a cabeça para olhar, a gente vê o necessário e o suficiente, mas a gente não vê tudo. Mas então, eu acho que resumindo seria o seguinte: o céu, o que nós chamamos de céu, na verdade, é a eternidade. Onde viveremos a eternidade? Onde passaremos a eternidade? Como? Isso. A eternidade é nesse universo totalmente restaurado, com corpos físicos restaurados, renovados, glorificados, à semelhança do corpo que Cristo tem hoje após a ressurreição. E esse universo totalmente sem pecado. Onde estaremos, então? Se eu morro agora, para onde eu vou? Em Cristo. Se eu morro agora, eu vou para a presença de Deus. Tem aqueles que defendem a ideia do sono da alma e tem aqueles que acreditam na consciência da alma. No seio eu de Abraão. defendo a consciência da alma na presença do Senhor, naquilo que é seio de Abraão, o céu. O maior grupo crê nisso. O maior grupo crê nisso. Dentro do protestantismo, são poucos grupos que creem no sono da alma. Né? Mas, enfim, então nós morremos e somos ressuscitados e entramos A única coisa que eu quiser afirmar é que me parece, lendo as Escrituras, que é mais fácil a gente afirmar coisas da eternidade
do que desse estado intermediário. Isso. Boa Até porque observação. esse estado intermediário seria um estado de anormalidade da nossa Anormalidade. existência humana. É porque ele afirmou, né? Nós fomos feitos para a matéria. Isso É, aí. não, nós somos feitos matéria. Uhum. A matéria não é algo que nós temos, é algo que nós somos. Muito bom. Deus, lá no Gênesis, ele pega do pó da terra e ele forma o homem e sopra o seu sopro divino. De tal maneira que aquilo que estava na frente dele, matéria soprada divinamente, aquilo é Adão. Uhum. Nós somos corpo-alma, né? O estado intermediário é anormal porque a nossa existência é corpórea. Uhum. O corpo é quem nós somos. E a ressurreição do corpo, inclusive, a necessidade da ressurreição do corpo nos aponta para esse aspecto essencial da nossa existência. Uhum. Uhum, Né? Então existiremos uhum, para sempre no céu sim. como matéria. E essa dicotomia, Corpo glorificado. E essa dicotomia corpo e alma é muito mais platônica grega do que semítica, Isso. Uhum. na cultura Isso. hebraica, né? E essa existência imaterial, que muitas vezes acaba tomando conta do nosso imaginário cristão, Uhum. ela não é o que a Bíblia nos ensina sobre ser homem ou mulher, né? Uhum. Ser humano. Humano. Ela tem muito mais a ver com o gnosticismo que nega o valor ou a qualquer qualidade daquilo que é material e simplesmente, né, pensa nesse céu etéreo, do que, de fato, com a narrativa bíblica que... O corpo é a prisão da alma. E olha que interessante, tem a ver com, inclusive, com argumentos sobre a restauração desse mundo. Uhum. Porque a Bíblia nos aponta que em Cristo nós somos nova criatura. Uhum. Mas quando eu me converti e fui feito nova criatura em Jesus, o Lucas não morreu. Ele não falou assim, então peraí, deixa eu pegar esse Lucas, jogar ele no lixo, vou fazer uma nova criatura. Não. É o mesmo Lucas, refeito. Isso que você está falando é tão importante porque para muitos cristãos, a ideia de um corpo físico, real e material nessa eternidade é algo desconhecido. As pessoas não se lembram. Eu tive uma reunião com jovens da nossa igreja recentemente e um deles falou assim, eu nunca ouvi essa história. Até porque Eu o nunca ouvi essa catolicismo possibilidade é de que nós teremos essa possibilidade, essa promessa de que nós teremos um corpo o novo. cristianismo romano é tão tomado por essa ideia meio espírita, meio etérea, né? Uhum. Que não chega para nós por muito tempo essa ideia de uma eternidade corpórea e terrena, Até porque o corpo é mal dentro desse corpo é dualismo mal, que é você um propôs, dualismo você lembrou, né? platônico. Aqui na nossa comunidade a gente crê tanto nessa espiritualidade, que o Lucas acabou de escrever, a comunidade que eu faço parte, o Lucas e o Pedro, que o nosso slogan da nossa comunidade é Viva o Novo Novamente. Então nós não estamos sendo feitos coisas novas e diferentes. Nós estamos sendo feitos para refeitos, né? Uhum. Como diz lá Efésios 2:10, né? A poemia. Estamos sendo refeitos, reconstruídos para ser de novo o que fomos feitos para ser. Né? Pedro, como que você olha essas promessas da Escritura sobre essa nova realidade? Qual que mais te encanta quando você lê a Bíblia refletindo sobre isso? Olha, de novembro pra cá, pensar num corpo restaurado é extremamente impactante e desafiador pra mim, porque o meu filho nasceu com algumas dificuldades de saúde e algumas delas afetam diretamente o corpinho dele. Questão da fala, da respiração, dele andar e tudo mais. E talvez uma das maiores esperanças que eu tenho e que eu creio que o Espírito, pelo seu poder, pode dar pro coraçãozinho dele, é que um dia tudo aquilo que ele não pôde fazer hoje, porque o pecado afetou o seu corpo, ele vai fazer na eternidade, glorificando o Senhor Jesus com o corpo glorificado e transformado. Então, acho que pra mim, a maior esperança que eu tenho é de um dia ver o meu filho correndo o que ele nunca correu aqui, falando de um jeito que ele nunca falou aqui. Eu acho que talvez essa, pra mim, seja o grande poder de pensar na esperança que a escatologia dá pra nós. Uhum. A visão de que aquilo que um dia o pecado afetou e estragou, não é eternamente, né? Eu falo isso muito com o Tamires, né? Se ainda não está tudo bem, é porque ainda não acabou. E quando tudo acabar, vai estar tudo bem. Então, se o meu filho ainda tem dificuldades de saúde, é porque ainda não acabou. O dia que meu filho não tiver mais dificuldade de saúde, é porque aí chegou o fim. Isso me lembra, inclusive, no último livro do C.S. Lewis, da série das Crônicas de Nárnia, na Última Batalha, ele tem uma frase, eu estava até, enquanto a gente conversava, eu estava lembrando dela aqui, ele diz o seguinte, olha que interessante, no finalzinho do último livro, quando a história acaba e ela começa de novo, e agora eles vão viver tudo de uma maneira melhor, o Lewis diz o seguinte, né? Agora, finalmente, estamos começando o capítulo de uma grande história que ninguém na Terra jamais leu.
a história que continua eternamente, na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. É assim que eu vejo as promessas das Escrituras. Existe algo reservado para o futuro, embora eu acho que 1 Coríntios 2 não está falando do céu, mas está falando da crucificação. A gente pode discutir isso depois. Eu acho que existe algo no futuro que nós não vemos que é muito melhor do que aquilo que a gente jamais pensou em imaginar. E que cada dia vai ser melhor, em alguma medida. Por isso que João diz, Pedro, que a eternidade é conhecer a Deus. E isso, Porque eu fico uma imaginando experiência completa da interminável. presença e da realidade do próprio Interminável. Deus. Eu fico 1 imaginando Coríntios 13, 12, né? É. A promessa e a expectativa de poder deixar de ver como por mediação, né? E poder deixar de ver em parte, mas agora conhecer completo. a Deus completamente. Mas eu fico imaginando sempre na seguinte figura: a gente chegando no céu, e Jesus me chamando para revelar o Pai para mim, sentar embaixo de uma árvore e falar: senta aí que eu vou te contar sobre o Pai. Uhum. Ele passa a manhã, vem à tarde, cai à tarde, vem à noite. E aí ele fala: vamos descansar agora? E amanhã a gente continua. Aí eu pergunto: mas tem mais para ser dito? A gente falou o dia inteiro. E Jesus me diz: Joel, quer conhecer meu Pai? Leva uma eternidade. Né? Não termina, é interminável. Ô Lucas, essa expectativa, essa esperança de poder ver Deus, agora sem mediação, poder ver Deus como face a face, não conhecê-lo exaustivamente, não é isso que o texto nos promete, mas agora é a promessa de vê-lo sem intermédio, né? Ela foi muito importante na história da igreja, né? Essa expectativa da visão beatífica, né? De poder ver Deus face a face. Como é que isso moldou a experiência dos cristãos ao longo do tempo? A ideia da visão beatífica tem a ver com esse encontro com Deus que é, por si só, abençoador. Quando Moisés vê a glória de Deus no monte, de relance, só um pedacinho das costas, de entre as pedras, a fisionomia dele brilha. Né? Por quê? Porque ver a Deus é ser transformado pela sua glória. Os discípulos tiveram um pouquinho dessa experiência no Monte da Transfiguração, onde a glória divina da pessoa de Jesus é revelada para eles. Né? E no céu a gente vai ter essa visão. Ver Deus é invisível, ele é espírito, ele não é material. Como assim ver Deus? Né? A gente vai ver e contemplar Deus na face do Filho. Não tem outra alternativa. Né? Caso contrário, morreríamos. Mas o mais importante é que essa visão ela vai ser plena, ela vai ser perfeita. Porque o conhecimento que a gente tem de Deus nesse mundo ainda é um conhecimento a partir de lentes manchadas pelo pecado. Né? Na eternidade, não. As lentes vão ser purificadas. E a gente vai ver ele como ele é. Né? Isso não significa que a gente vai ver ele completamente, porque um Deus completo não é Deus. Seria contido, né? Ele seria contido. Mas um Deus infinito vai poder ser, sim, conhecido verdadeiramente na sua glória. Não vai mais ter o pecado no meio do caminho. A gente vai ter a nossa finitude como obstáculo. Mas uma finitude que vai ser dia a dia superada na eternidade, na medida que a gente conhece, ama e adora esse Deus. Isso, hein? Uma finitude superada. Tem uma música que eu estou tentando lembrar aqui a letra, vou trazer com clareza, mas eu acho que isso vai trazer as respostas a muitas questões que a gente tem sobre o céu, né? A gente se pergunta se a gente vai ter corpo, a gente vai ter cachorro, vai ter assim, a gente vai trabalhar, não sei o que lá. Essa música dizia assim, eu não quero saber se tem ruas de ouro ou não. Eu não quero saber como vai ser o meu lar. Se eu vou ver a Cristo, eu quero estar lá. Eu quero estar lá, eu quero ver esse Jesus, eu quero poder, agora sem mais barreiras, poder completá-lo eternamente, né? O John Piper tem uma frase que é muito desafiadora, né? Ele fala que todo mundo quer ir para o céu, mas praticamente ninguém quer necessariamente que Deus esteja lá, que Jesus esteja lá. Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente deseja o céu pelas promessas de final de sofrimento, né? Acabar com as dores desse mundo, prosperidade eterna, mas Deus não precisa estar lá. Né? Só que isso é um contrassenso. Né? O céu sem Deus é o inferno. Você ter qualquer
uma dessas Luxo, coisas, qualquer luxo. na ausência de Deus, é você não ter nenhuma dessas coisas garantida de nenhum jeito. De nenhum jeito. É muito lindo isso. Então né? a glória do céu é o sol que brilha lá, que é o Uhum. próprio Deus. É uma coisa que eu fiquei pensando enquanto o Lucas falava, né? Porque realmente é muito complexo imaginar como veremos a Deus, né? Sabemos que vamos ver por meio do Filho, Uhum. que não é contido esse Deus, né? Mas as expressões que hoje nos chega manchada desse Deus, como a beleza, a bondade, a virtude, em suas completudes, né? Isso nós podemos ver completamente. Nós veremos sem essa mancha na eternidade. Então nós vamos desfrutar na eternidade do que é bom, do que é belo, do que é perfeito, do que é virtuoso, nas relações dessa, seja lá qual for a experiência dessa Nova Jerusalém, da fonte direta que é Deus. Nada mais revelador desse Deus do que isso. Nada mais revelador do que uma relação aonde com o próximo, aonde só a beleza, a bondade de Deus seja a intermediadora dessa relação. E o que eu acho interessante é que quando a gente vê essa cena e lê essa cena de alguma maneira lá no final de Apocalipse, a gente não vê a noiva fazendo perguntas, né? Mas Senhor, por quê? Senhor, por que aquilo? Eles estão rendidos adorando. Quando o Senhor é digno de É. receber toda a honra, glória, força e poder. A adoração e contemplação naquele momento. Parece que a naquele noiva dia, entendeu né? só de ver por que isso. Exato, a gente viu e a gente entendeu, né? Mas essa perspectiva que a gente está comentando, talvez que para muitos é uma nova perspectiva sobre o céu, esse assunto que a gente passaria horas e horas e horas e horas comentando, como é que vocês acham que isso deveria ou deve mudar a nossa vida hoje? Como é que isso molda o nosso dia a dia, o nosso caminhar com Cristo agora? Existe algum impacto nisso? Existe, eu acho que o Evangelho de João deixa isso claro, quando o autor de João, né, o João Evangelista, várias e várias vezes, ele fala que os que creem em Jesus têm a vida eterna e não a terão. Eu acho que existe uma expectativa na qual a vida eterna ela invade o presente e ela já dá conta daqueles que nesse mundo habitam, ainda sem os seus corpos transformados e sem a Nova Jerusalém descendo dos céus. Né? João parece mostrar para nós que viver nesse mundo com a fé em Cristo é experimentar da eternidade já. É ter o futuro invadindo o presente. Né? Isso é o que nós chamamos na teologia, né, de uma escatologia inaugurada. Né? Nós não aguardamos somente olhando para o futuro para que tudo ainda aconteça. Nós já experimentamos as emanações do futuro hoje. Eu acho que a maior experiência do futuro no presente é a experiência da ressurreição. Né? O que a gente vê quando a gente encontra Jesus ressurreto com um corpo transformado é o futuro invadindo o presente. É uma sobreposição de eras. Sinais do reino. E esses sinais do reino estavam nos milagres de Jesus, nas curas, nos exorcismos de Jesus. Por quê? Quando Jesus faz milagres, ele não é só um cara legal e bonzinho que está resolvendo o problema das pessoas. Quando Jesus faz milagres, ele está mostrando que o poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as doenças, é o poder do próprio Deus. Eu cheguei. Eu cheguei. Isso, O exatamente. reino está sendo criado. Quando ele ressuscita a gente, ele está revertendo a maldição do Éden. Uhum. Uau. Quando ele domina... No Éden entrou a morte e a doença. Quando Jesus domina sobre a doença, ele está dizendo assim, chegou aquele que tem palavras sobre ela. E aonde isso vai ser experimentado plenamente? Na nova criação. Né? Quando Jesus expulsa demônios, ele está mostrando que aquilo que Adão não teve condições de fazer, calar a serpente, Jesus cala com o poder da sua própria boca. Aquilo que Deus fez lá atrás, dizendo para as águas, separem-se da terra, Jesus diz diante do mar e diz, silêncio, e as águas param. Então ali nós temos uma experiência da nova criação, de Deus colocando ordem no caos, mais uma vez. De Deus organizando o cosmos de novo. E na ressurreição a gente tem o corpo glorificado da eternidade de Jesus na presença de corpos ainda não transformados. E isso é impactante para os discípulos e dá para eles a esperança da eternidade. E Paulo vai fazer uma conexão com isso na nossa experiência religiosa, quando ele fala sobre a nossa nova natureza a partir do Espírito, quando nós somos vivificados depois de termos morrido para o pecado, ou seja, libertos dessa escravidão. Então nós já experimentamos da eternidade hoje, quando nós não somos mais escravos do pecado, recebemos uma nova vida em Cristo pelo Espírito, e já podemos hoje experimentar da esperança da glória e da liberdade da escravidão do pecado. Todo crente hoje, ele já é um pouquinho, já experimenta um pouco daquilo que ele é e vai ser eternamente.
se na eternidade ele vai ser totalmente liberto do poder do pecado, ele já é em alguma medida hoje. Se ele vai ser totalmente transformado nas suas motivações, desejos, intenções e práticas, ele já começou a experimentar disso hoje. Então, a eternidade ou a vida com Deus do futuro não é uma experiência somente do futuro. Vocês estavam falando da visão beatífica, eu lembrei, em 2 Coríntios capítulo 3, no finalzinho, Paulo diz, né, que nós estamos sendo transformados porque contemplamos a glória de Cristo. E nós vemos a glória de Cristo hoje. E nós já estamos nesse processo de transformação. Então, já existe um pouco do céu aqui. É por isso que a gente ora, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E acho que essa é a nosso modus operandi depois que fomos vivificados no Espírito. A gente pede para Deus para experimentar aqui aquilo que já é uma realidade eterna. A gente fala, Deus, por favor, me dá um pouquinho da experiência do céu enquanto aqui na terra. É isso que Jesus ensinou a gente a orar de alguma medida, né? É só um pouquinho, hein? É só um pouquinho. Imagino estar totalmente satisfeito, né? Felipe, você concorda que essa é a nossa maior recompensa no céu? E como que essa recompensa no céu, ver Cristo, contemplá-lo, molda nosso comportamento, a nossa esperança hoje diante das dificuldades que nós temos? O mundo ainda dói, embora nós estejamos vendo essa transformação acontecendo, o corpo dói, as tragédias acontecem, a economia quebra, a empresa fecha. Eu tenho uma pergunta que eu queria adicionar. E ela é bem prática, mas ela é engraçada. Se existe uma esperança, uma expectativa de uma transformação total, você acha que a gente não vai ser gordinho no céu? É uma boa. Começando com a sua pergunta, né? Assim, nós teremos corpos Acrescenta perfeitos. careca também. Sabe que tem Sabe O que é um corpo perfeito? É tipo... Acrescenta o sabe careca que tem também. teólogos que estudam isso. O Sim. pessoal mais da área do campo da teologia filosófica. Eles estudam isso. Chega na teologia Eu estética. tive um professor no mestrado que defendia o relacionamento sexual na eternidade. Como uma realidade presente do casamento e tudo eu não mais. sei se eu chegaria... Onde você estudou? Não. Eu não sei se eu chegaria a esse Numa ponto. escola não vou super entrar. conservadora. Mas uma coisa interessante é que há uma visão, e eu acho essa visão interessante, que acredita que todo mundo, as pessoas no céu, elas terão os seus corpos serão representações do auge da plenitude física de um ser humano. Do que Deus fez para ser. Isso que Sim. ocorre ali entre os 27 e os 33 anos, pelo menos na realidade. Assim, pra Mas nós... é uma ideia do homem divino da mitologia grega, assim, tipo um Theos Anera, assim, meio Hércules, assim. Tem um pouco, porque pensa assim, o pessoal do mundo greco, todos os seres humanos, São eles têm o Aquiles. ideal do que os deuses são, porque eles desejam ser aquilo que os Mas deuses Aquiles são. morre, Sim. né? Hércules Né? é legal, né? Aquele corpo bonito e tudo mais. Mas Aquiles assim, governa. os corpos serão perfeitos. Tipo, quem não tinha um membro, vai ter aquele membro. Quem tinha uma doença terrível, algo que prejudicasse o corpo dela, Células perfeitas. isso, não vai ter mais aquilo. A Físico e pessoa vai ser- intelectualmente. Isso, imagina um bebezinho que foi abortado, imagina uma criança que morreu, Um Adão. imagina uma pessoa que tinha uma síndrome de Down, Uhum. e essa pessoa ela morre, e quando você encontra essa pessoa no céu, você não vai encontrar mais ele um feto, você não vai encontrar ele mais uma pessoa. Essa pessoa ela vai ter uma aparência, todos os seres humanos terão a aparência que eles deveriam ter em sua plenitude como seres humanos. Pelo menos é o que o pessoal dá. Assim, é difícil falar, porque Sim. é especulação teológica. Então, vai ter gordinho, vai ter alto, vai ter baixo. É difícil afirmar ou falar qualquer coisa assim com 100%. Podemos chegar lá e todos serem gordinhos e descobrir o quê? Que o referencial era Gordinho, gordinho. E se for todo mundo velhinho com barbão branco? Ó, Na Renascença esse era, inclusive. Ah, Não tem um é, magrinho, ó. não tem um magrinho na Renascença. Exatamente. Então, Fica a dica aí. Aquele Falando artista de auge colombiano da idade, lá, Pedro, né? qual a sua idade? Eu tô chegando lá no corpo então, glorificado, eu tenho É. 29. Então É é, isso aí Eu que sou você mal, quer. eu sou é difícil ser Então, categórico. grava aí. Pronto. É difícil ser categórico. A única coisa que a Bíblia fala é que nós não vai ter mais, a gente não vai ter mais problema. O nosso corpo não vai mais apresentar problema. Sobre essa questão do que isso comunica para nós, diante dos problemas todos da vida, é aquilo que Paulo fala, né? Nós choramos, mas não como aqueles que choram sem esperança, né? Uhum. Cara, o maior inimigo da morte, segundo Paulo, o maior inimigo do ser humano, segundo Paulo, é a morte. A morte dá medo na gente. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer passar pelo processo que leva a gente ao céu, né? Todo mundo quer ser arrebatado para não ter que passar pela morte, porque a morte é o grande vilão da nossa história. Mas as pessoas que chegam, assim, quando um dia isso vai acabar, a morte não vai mais existir e tudo mais. Então, eu acho que isso, essa esperança de que quando você está diante de um parente seu
um amigo, uma pessoa que você ama, que conhece a Cristo, aquela pessoa morre, você participa, você está ali acompanhando os últimos momentos, você vai no enterro, aquela coisa de você olhar para o caixão e falar, a gente se vê na ressurreição, sabe? Aquela ideia de, enquanto a gente está vivendo aqui, o mundo está caindo ao nosso redor, a gente entender essa realidade deixa claro porque nós somos peregrinos nesse mundo, né? Aquela história cara, só mais um pouquinho, é aquele Sprint final. é o sprint Sprint final. final. Só que assim, a vida com Cristo, olhar para a eternidade enquanto estamos vivos, é uma sequência de sprints finais, porque quando você está desfalecendo, você só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E você vai, não é levando a vida, você vai levando a vida. Não, você vai chegar. Você Não é vai à toa que a corrida com a vida cristã é uma comparação constante nas escrituras. A vida é uma exatamente. corrida, Você vai uma correndo corrida. e você não corre como aqueles que esmurram o corpo para ganhar aqueles que treinam para ganhar uma medalha. Você corre Você- vitorioso já. Você corre vitorioso. Exatamente. Seu isso aí. objetivo é, tipo, eu vou chegar no final da corrida, eu vou correr até onde o Senhor me levar nessa corrida. Mas o e Paulo eu diz, não a vou gente desistir. persegue aquilo que já nos alcançou. Uhum. Essa Isso. é Filipenses 2. Corro para Exatamente. alcançar aquilo pelo qual já foi Isso. alcançado. E a gente vai correndo. Pensa o exemplo de Abraão lá em Hebreus 11, nós aprendemos que Abraão, quando ele sai da terra dele e vai para Canaã, ele peregrina, sabendo que ele tinha chegado ao local físico que Deus tinha designado para ele, mas ele sabia que não era só aquilo ali. Abraão andava para lá e para cá, obedecendo a Deus, aí ficava aqui em Siquém, daqui a pouco mudava ali para outro lugar e tal. Ele ia vagando ali pela terra de Canaã, pela terra prometida, mas com aquele incômodo de que a cidade ainda não chegou, sabe? Não chegou. Eu não vou chegar lá, porque eu só vou para lá o dia que eu morrer ou o dia que o troço descer e se encontrar comigo. Acho que viver com essa imagem, ter essa certeza da eternidade diante de nós, traz muita esperança e satisfação e alegria ao nosso coração. Amém. Porque no meio da tristeza, da perda de uma pessoa que a gente ama, a gente sabe que aquela tristeza vai se tornar alegria, uma alegria que vai durar pela eternidade. Uhum. No meio de uma dificuldade que a gente enfrenta na vida, uma dificuldade de saúde, uma dificuldade financeira, aquela dificuldade que nos testa até nós, ao ponto de morte, né, ao ponto da gente achar que vai morrer, e você saber que aquilo ali não é o fim. Então, o crente, ele tem esse tanque de combustível incessante aí que leva ele a vários sprints finais até ele chegar na glória, né? Até ele chegar no aquilo, final né? da corrida. Deus nunca falou que ia ser fácil, né? O que Deus sempre prometeu é que o final é que vale a pena. Exatamente. Né? Acho que essa Muito é, bom. essa é a epítome É, do... É da tipo você escatologia, assistir né? Breaking Bad, né? Mas, não, mas pensa Achei que você ia assim, falar tipo Lost, assim, porque é interminável. mas, Depois o final não vale a pena, né? exatamente. mas pensa assim, muita gente não conhece a Cristo e simplesmente vai vivendo. Né? Vai vivendo porque as pessoas não vão se ocupar de pensar nessas coisas, elas simplesmente vão vivendo. Vão se ocupar de pensar na morte quando elas estão próximas da morte, quando está doente e tudo mais. As pessoas vão vivendo a vida delas porque é o natural para elas. O crente, ele é chamado a não ser assim. Porque o crente, como diria o Rick Warren, né? O crente não é chamado Uma vida a com existir, ele é chamado a viver. Uhum. Então, nós vivemos, nós estamos nesse mundo, nós temos um propósito, nós temos uma função e nós temos um lugar onde nós chegaremos. A pessoa que não tem a Cristo, ela nunca sabe o que está do outro lado da curva. Sim. O crente sabe que do outro lado da curva está os portões da Nova Jerusalém. Né? Até Cara, e eu porque achei se que não você- ia viver pra ver você citar Rick Warner. Você viu? Você viu? Até Quer ser, porque um dos perigos, Felipe, é a gente unir a questão do propósito para essa nossa existência aqui com a possibilidade da glória. Sim. Então, assim, se eu cumprir o meu propósito, eu sou recompensado com a glória, né? E a ideia do evangelho é justamente que eu vou cumprir o meu propósito porque a glória já me foi garantida Uhum. pela pessoa de Jesus. Inclusive, ele é meu combustível pra É, cumprir o Exatamente. propósito. Então, quando Até porque o que acontece de Gênesis 3 a Apocalipse 19 não é a plenitude do plano de Deus. Embora você veja o plano de Deus se desenvolvendo ali. É por isso que a gente fala de nova criação. A existência humana perfeita, ela é para ser a existência humana perfeita, onde o homem cultiva o jardim, faz cultura a partir dele, é livre do mal e experimenta da plenitude do relacionamento com Deus. E é por isso que quando você olha para Apocalipse 21 e 22, você vê exatamente esses mesmos elementos lá. O que acontece no meio do caminho
Deus está agindo e transformando o seu plano, mas, de fato, a existência humana plena e perfeita é a existência da eternidade, que é a restauração de como as coisas foram feitas para ser. Então, Bem. aonde tinha árvore, volta a ter árvore, a gente pode comer dela Uhum. porque a gente vai ser preservado do livro do pecado, né? Uhum. O Ela rio- cura, A ela árvore cura. da vida volta. Exato. O rio que supre é o rio que sofre agora, que flui do trono de Deus, né? A presença de Deus é restaurada, o povo de Deus está na presença dele, não tem mais noite, não tem mais choro, não tem mais dor. Então, de fato, essa experiência ela só é plena na nova criação. A gente vive ainda uma vida subhumana antes da nova criação. A gente ainda não vive o pleno potencial que nós temos da nossa humanidade, porque a nossa humanidade ela só é plena e perfeita quando nós fomos como o novo Adão é. Jesus Cristo Era nos como você transformar pe- à imagem e semelhança como se- dele de uma vez por duas. Porque nós não somos aquilo que nós somos feitos para ser. Sim. Sim. Nós somos menos do que imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus manchada pelo pecado. Embora mantenhamos esses aspectos, nós não somos tudo o que deveríamos ser. Mas nós só seremos este novo em Apocalipse 21 Amém, até o amém. 24 e 25. É como se Entendeu? pegar as duas páginas, os dois últimos capítulos da Bíblia, os dois primeiros, e juntar eles. Pois é, Eles se exatamente. sobrepõem. Gente, Acho que que o Lucas não episódio, hein? terminou, Você ele quer ia terminar, Eu Lucas? te cortei, desculpa. Não, é que no meio desse caminho, entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, o que a gente vê é o homem tentando subir aos céus, Uhum, Uhum. né? Chegar lá com as próprias Uma forças. Babel. uhum. Desde, né? Antes de Babel. É antes. até. Mas o que Jesus mostrou pra gente que o próprio Deus precisava vir em nosso resgate para nos levar para o céu. É. O caminho da salvação não é o caminho do propósito cumprido, mas do propósito restaurado e então cumprido na força do Jesus que habita em nós. É por isso que Paulo vai dizer, né, que os sofrimentos da era presente não se comparam com a glória que haverá de ser revelada. Aleluia. Ou seja, ele sabe que vem glória, né? Ele sabe que vem glória, mesmo se o propósito não for cumprido de maneira perfeita aqui e agora, na vida dele, né? Mesmo se ele não for perfeitamente obediente. Por quê? Porque a glória que vai ser revelada é uma glória da graça, Amém. não é uma glória da premiação. Amém. O céu não é a premiação daqueles que venceram. Aí a gente precisa gravar mais um episódio, né? Só por causa dessa sua fala. O céu gravar é mais um a episódio. premiação daquilo que Jesus fez. Uhum, Do que ele venceu. Ele venceu. E Aleluia. ele pega os espólios uhum, da grande vitória E dele. ele distribuiu nas e nossas mãos. ele reparte com a gente. uhum. Até porque ele as coroas que pega- nós temos são as coroas que ele, o rei, Que tem. ele Ele conquistou. pega a herança Que ele conquistou. divina Uhum. e ele reparte Nos com a faz gente. cordeiros. Ele pega a vida de Deus e estende que ela bom. pra gente. Uhum. Por isso que o rio corre do trono. Né? Uhum. Por isso que a cura flui da árvore da vida. Porque Aleluia. são representações, e seria muito legal a gente considerar se essas coisas estarão lá fisicamente ou não. Uhum. Ou pra são mim, tanto- símbolos, né? Para mim, tanto faz. O mais importante é que essas coisas apontam para aquele que Exato. é a fonte de vida, aquele que é a fonte E de que cura, estará lá. e que estará presente e acessível eternamente para Uhum. nós. Aleluia. Ou seja, o estado final vai ser muito melhor que o estado inicial. Uhum. Porque o estado inicial era passível de corruptibilidade, assim como aconteceu. O estado final não. É incorruptibilidade. A Seremos corrupção envolvidos por não vai ele. ser uma possibilidade mais. Não será mais possível cair, não será mais possível fazer o que Adão fez. Uhum. Seremos melhores do que Porque no o começo. segundo Adão já resolveu. porque o segundo isso Adão aí. venceu. Agora, só para a gente manter nossa pegada de dizer para as pessoas que nos assistem, né, que isso é mais do que teologia e teoria, né? Uhum. Para os que nos assistem, né, nos ouvem e ainda têm colocado toda sua esperança nesse mundo, por mais potencial que pareça existir na Jerusalém que você está construindo, Uhum. ainda não se compara à nova Jerusalém que Jesus já construiu por nós. Então, que a gente se apegue a Ele e a esperança que é Ele. Isso aí. Uhum. Bom, que no final desse episódio, você que está nos ouvindo aí em casa tenha percebido que o céu não é um mistério distante, mas ele é uma promessa real Amém. para Uhum. aqueles que estão em Cristo. A vida eterna não é uma experiência abstrata, mas uma realidade gloriosa, onde nós poderemos ver Uhum. e viver eternamente, plenamente diante de Deus. Isso nos enche de esperança. Duas- Isso significa toda a nossa vida Queria dizer, hoje. a coisa que mais me tocou nessa conversa, verdade, e não é piada, eu falei na hora que o Felipe falou do Rick Warner e tal, mas ele falou uma coisa naquela fala que eu nunca tinha parado para pensar. E nunca saiu da minha boca também, tantos velórios que eu já fui de pessoas Uhum. queridas. Mas quando ele fez essa imagem de olhar para o caixão e dizer,
nos vemos A gente se vê ali em na breve. frente. Nos vemos na ressurreição. Isso é glorioso. Isso é Cara, glorioso. isso mexeu comigo. Isso é glorioso. Gente, é isso. Nós acabamos aqui o primeiro episódio da segunda temporada. Espero que você tenha se emocionado como eu me emocionei umas 3 vezes aqui. Precisei segurar um pouco para manter a ordem, mas é isso que a esperança faz com a gente. A nossa esperança viva, né, em Isso Cristo aí. Jesus. Espero que esse episódio tenha abençoado sua vida como abençoou a minha. E a gente se vê por aí. Até já. Muito bom.